Vamos abrir Isaías 53. Eu quero compartilhar alguma coisa. Na verdade, poderia falar só de testemunhos, mas eu quero falar alguma coisa dentro da palavra para destravar você. Para você ser destravado, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, porque a palavra do Senhor fala que tudo é possível àquele que crê. E a fé é convicção de verdades. Eu preciso conhecer verdades, eu preciso ser convictos de verdades para eu ter fé. E eu quero falar hoje, como a palavra que foi sugerida, trazida pela pastora, o Jesus que cura, o Jesus, o nosso médico. Isaías 53, versículo 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é sofrer. Comum de que os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Versículo 10. Todavia ao Senhor Deus, agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Queridos, essa palavra vai falar do maior presente de Deus, que foi dar Jesus por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus por nós. A revelação dele para nós é o Cordeiro. Quando você olha Apocalipse, a adoração fala: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, de honra, glórias, louvores, o Cordeiro. Não fala Jesus, não fala o Messias, não fala o Cristo, fala o Cordeiro. Por quê? Porque estava falando daquele que veio para ser o nosso substituto. Veio para fazer a obra da expiação. Veio para trocar conosco de lugar. Veio para morrer no nosso lugar. A palavra fala que Deus não poupou o seu próprio filho. Ele não poupou o seu próprio filho. Sabe por que ele não poupou Jesus? Porque Jesus aguentaria. Ninguém foi achado justo. Ninguém aguentaria. É por isso que Deus não poupou o seu próprio filho. Jesus passou por 4 sortes de espancamentos. Na casa do sumo sacerdote, no sinédrio. Lá no palácio de Pilatos, pelos guardas, que colocaram a coroa de espinho, que esbofeteavam ele também. O açoite, os 40 açoites menos um, que foi Pilatos que mandou açoitá-lo. E sem falar da cruz. E tudo isso, diz a palavra do Senhor, que ele estava vivendo e sofrendo no nosso lugar. Ele não só foi para a cruz, mas ele viveu a cruz. Ele viveu a cruz para ser o nosso substituto. E a palavra do Senhor fala que ali na expiação, na obra da expiação, na obra da purificação, naquele lugar onde Jesus estava vencendo tudo que era contra nós, ele estava triunfando sobre tudo que era contra nós, por nós, para nos dar gratuitamente a grande salvação. Ele nos deu gratuitamente. E a palavra do Senhor fala que na obra da cruz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. E ele também levou os nossos pecados e as nossas iniquidades. A expiação completa
foi que não só Ele carregou as minhas enfermidades e as minhas dores, mas Ele carregou os meus pecados e as minhas iniquidades. É por isso que Deus está restaurando algo na igreja. Que a igreja de novo tem que viver um tempo de cura. Porque Jesus nos deu tanto a salvação no corpo, que é a cura, que é a saúde, quanto a salvação na alma, que é nós sermos curados de feridas e perdoados de pecados, quanto a libertação no espírito, de libertação dos espíritos demoníacos, e nos enchendo do seu Santo Espírito. A salvação foi total. A obra da cruz foi uma obra de salvação completa. Corpo, alma e espírito foram alcançados para que pudéssemos viver a plenitude daquilo que Deus deu para nós em Cristo Jesus. Jesus, queridos, a palavra fala que dentro da cultura o nome tinha um significado da identidade e do propósito. O nome dos hebreus carregavam a natureza, o caráter, também carregava o destino e o propósito. Então, todo hebreu recebia um nome que tinha um significado que ele ia carregar como um DNA para toda a vida. Jesus, lá em Mateus 1, versículo 19 a 22, quando o anjo Gabriel visitou José, falou: não temas receber Maria como sua mulher, que o que dela é gerado é pelo Espírito Santo. E ele vai ser o Emanuel. E você vai pôr o nome desse menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu quero falar para você que o nome carrega a natureza, o nome carrega o caráter, o nome carrega o destino, o nome carrega a missão. Por isso que Deus muitas vezes mudava o nome de alguém, porque Ele estava mudando a identidade daquela pessoa e a missão daquela pessoa. Davi era amado e ele era o quê? Ele era um adorador, aquele que tinha prazer em ficar beijando o Senhor com a sua harpa, com a sua lira. Davi é o amado. Então nós vemos que todos os nomes têm um significado, e Jesus é Yahvé, é a salvação. Deus é a salvação. E Ele nos salvou completamente. Então quando você ora em nome de Jesus, presta atenção agora. Quando você ora em nome de Jesus, você está orando em nome do caráter, da vontade de Deus. Você está orando no nome do propósito desse nome. Então por isso que o nome de Jesus não é para nós fazermos orações ao nosso bel prazer. Nós temos que orar em nome de Jesus. Nós estamos orando à vontade de Jesus. Quando nós falamos e nós oramos e adoramos em nome de Jesus, as nossas orações, as nossas adorações têm que estar em concordância com a natureza e com a vontade de Deus, porque é o nome de Yeshua. Então eu quero falar isso para nós darmos, sabe, um entendimento que quando você declara o nome de Jesus, você está declarando a salvação, você está declarando libertação, você está declarando o caráter de Deus, você está chamando à existência a vontade de Deus, você está trazendo para a terra a obra da cruz, a vitória que foi nos dada da cruz do Calvário. O amor de Deus é do tamanho da cruz. Quer conhecer o amor de Deus? Tenta entender a cruz. Tenta mergulhar no justo pelos injustos. Queridos, e quando nós vemos que Jesus, Ele tinha um nome e Ele estava revelando o Pai, o tempo todo revelando o Pai. João 14:8 fala: quem vê a mim vê o Pai. João 10:30, eu e o Pai somos um. Colossenses 1:15 fala que Ele era a expressão visível do Deus invisível, a expressão exata do Pai. E quando nós vemos que Ele foi revelar o Pai, e eu quero começar da primeira revelação do Pai para o povo de Israel, Êxodo 15, versículo 26, onde fala que Deus se revelou para o povo que estava saindo do Egito. O povo saiu do Egito, 600 mil homens com mais de 20 anos, 3 milhões de pessoas, mas eram escravos.
pessoas que viviam debaixo do chicote do Egito, que faziam cidades para Faraó, que construíam e faziam tijolos, trabalhavam de sol a sol. Mas o que acontecia foi que Deus levantou um libertador chamado Moisés. E aquele povo ouvia Deus falando com Moisés. Deus ele fez uma aliança onde ele falaria com Moisés e o povo ouviria. E Deus levou esse povo com sede. E esse povo chegou num lugar que se chamava Mara, porque as águas eram amargas. E eles beberam dessa água. E não só a água era amarga, mas diz alguns teólogos que aquela água era tóxica. Por isso que o Senhor se revelou naquele lugar. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26c. Eu sou o Senhor que te sara. Com certeza, com tanta sede, beberam, se intoxicaram. E ali Deus curou. Mas Deus não só curou deles ter bebido as águas de Mara, mas diz a palavra no Salmo 105, 37. 105, 37. Que Deus tirou o seu povo do Egito com prata e com ouro. E não havia em nenhuma das suas tribos nenhum só inválido, nem fraco, nem enfermo. Eu vou repetir. 3 milhões de pessoas, escravos, açoitados, que trabalhavam debaixo dos seus exatores. E não havia um sequer inválido. Não havia um sequer quando Deus tirou. Não quando eles estavam no Egito, mas quando Deus estava tirando eles do Egito. Não havia um sequer inválido, nem fraco e nem doente. Por quê? Porque Deus os curou. Quando Deus falou com Moisés: Moisés, eu sou aquele que sara. Eu sou o Yahvé que sara. Aquele povo ouviu Deus falar. Aquele povo creu no nome de Deus, na revelação de Deus. E aquele povo foi curado. Foi curado no deserto. Caminharam no deserto um povo saudável. Um povo curado. Davi, ainda na antiga aliança, um profeta messiânico. Porque nós vemos que na antiga aliança teve 2 profetas que falaram muito a respeito do Messias. O primeiro, mais que falou sobre o Messias foi Isaías. E o segundo foi Davi. E Davi, quando ele fala do profeta messiânico, ele faz o Salmo 103, porque na verdade já tinha feito o Salmo 22, falando também das características da cruz. Aqui acrescentando, nesse Isaías 53, ele fala o Salmo 22, dando detalhes da crucificação. Davi viu muito sobre o Messias, porque ele era também, além de ser rei, era um profeta. E nós vemos que no Salmo 103 ele fala assim: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa todas as suas iniquidades. É Ele que sara todas as suas enfermidades. Davi, como profeta messiânico, já estava vendo a obra da cruz. Um Jesus que estava curando, um Jesus que estava perdoando pecados. E ele fala: não se esqueça de todos os benefícios. Não pegue parte dos benefícios. Não pegue parte das bênçãos prometidas. Não pegue parte só daquilo que Deus falou. Não se esqueça de nenhuma das palavras que Deus falou. Nenhuma das bênçãos que Deus liberou. Porque é Ele que perdoa, é Ele que sara. O mesmo Deus que perdoa é o mesmo Deus que sara. Isso é tão verdade, queridos, que Jesus, quando começou seu ministério, nós estávamos ministrando aqui nas terças-feiras, e eu meditando no livro de Mateus, por 8 momentos, Mateus fala que Jesus curou todos. Curou cada um deles. Na multidão todos eram curados. Mateus ministrava aos judeus, falando de Jesus como o rei, como o filho de Davi. E nós vemos que em Mateus 8,17 fala que ele curava a todos. E 8,17 fala para que se cumprisse a profecia de Isaías,
que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou elas com as nossas doenças. Ele carregou as doenças e as enfermidades para se cumprir a profecia de Isaías. E Ele curou a todos. Ele curou a todos. Eu quero falar um pouquinho, eu quero explicar, às vezes pode ficar um pouco assim, tão forte essa mensagem, mas nesses dias, naquela conferência do Randy Clark, não porque era o Randy Clark, mas porque Deus está fazendo isso, testemunho de muitas igrejas que estão vivendo esse momento, que Deus está de novo reavivando, reativando, sabe, o sobrenatural, a unção, despertando a igreja para um tempo de sinais, prodígios e maravilhas. Está de novo levantando a igreja para um tempo do sobrenatural. Está de novo levantando a igreja por maior avivamento da história, para o tempo da maior colheita da história. E não tem colheita sem sinais. Os sinais faziam as multidões virem até Jesus. E Jesus pregava o evangelho do reino quando atraía as multidões com os seus sinais miraculosos que ele fazia. E a palavra que eu quero falar, que Jesus, ele levando as nossas enfermidades. Se ele levou, queridos, ele levou a nossa enfermidade, a gente não precisa levar. Se ele se tornou justo para todos aqueles que creem, para que ele fosse agora o nosso carregador de pecado. Ele carregou os nossos pecados. E ele também nos torna saudável, porque ele também carregou as nossas doenças. Amém? Então nós precisamos acreditar nisso, na obra da expiação. E eu quero falar sobre a obra da cruz. Jesus destruiu o pecado, destruiu todo o poder das trevas na obra da cruz. Mas isso também é dado para nós progressivamente. Eu quero falar um pouquinho para nós entrarmos no equilíbrio, porque muitas coisas dá até um nó na cabeça. Por quê? Porque se todos vamos morrer, todos vamos adoecer, não é verdade? E se todos vamos adoecer, como que Jesus levou toda a enfermidade? Então nós vamos entender que a obra da cruz, ela vai sendo liberada sobre nós progressivamente. Vamos falar primeiro da obra da cruz sobre o pecado passado. Quando Jesus aniquilou o pecado na sua própria carne, destruiu o pecado na sua própria carne, quando ele se tornou pecado, 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conhecia pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos aceitáveis, nós somos justificados, nós somos declarados justos, porque Jesus levou os nossos pecados. O pecado passa a não ter mais direito sobre nós. O pecado, quando tinha direito sobre nós, nós estávamos debaixo de culpa, de condenação. Mas quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, todos os seus pecados são apagados, porque Jesus carregou naquela cruz o teu pecado, para que você fosse justo aos olhos de Deus. Você é justificado, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele tira a culpa do pecado, o direito do pecado. Então o pecado passado, ele tira a culpa do pecado. Mas nós temos ainda uma batalha com o pecado presente e contínuo, porque não tem só a culpa do pecado, nós temos que lutar contra o poder do pecado. O que é isso? O pecado, ele escraviza, mas a palavra do Senhor fala, Romanos 8:13, se pelo Espírito Santo nós mortificarmos as obras da carne, nós vamos viver. Se pelo Espírito Santo. A palavra fala que o pecado já não terá domínio sobre vós, porque nós não estamos só debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Hebreus 10:29, do Espírito da graça. Quer dizer isso? Que o pecado ainda é uma luta que nós temos que travar. Quando mostra a galeria dos heróis da fé, mostra, no final, falando Hebreus 12:4, a nossa luta contra o pecado, nós não resistimos até o sangue. O que quer dizer isso? Que o pecado, nós vamos lutar com ele até a morte. Nós vamos lutar contra o pecado até a morte.
Porque essa natureza, ela foi contaminada. E é por isso que nós aceitamos Jesus e somos justificados. Mas agora nós estamos num processo de santificação. E santificação é nós estamos no poder do Espírito Santo, vencendo o poder do pecado. Na dependência do Espírito Santo, nós vamos vencendo, andando no Espírito e não vivendo as concupiscências da carne. Então nós vemos que hoje nós temos uma luta contra o pecado, uma luta contra o poder do pecado. E quem está na dependência do Espírito Santo, não tem hábito pecaminoso, não tem escravidão, não tem vício, não tem nada que vai te prender, meu irmão. Você tem direito de ser livre, porque o Senhor fala que o pecado já não terá domínio sobre vós. Mas fala que nessa batalha de santidade, é você que vai se posicionar numa rendição ao Espírito Santo, para que através dessa graça empoderadora, Deus possa santificar a tua alma e fazer você ser uma pessoa livre do poder e da escravidão do pecado. Amém, gente? Pecado presente, contínuo, é uma batalha contra o pecado. Mas existe o pecado futuro. Pecado futuro, o que é o pecado futuro? Que o pecado ainda habita em nós. Romanos 8:20, Romanos 7:20, o apóstolo Paulo fala assim: o pecado habita em mim. E ele fala, Romanos 7:24, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desse corpo que habita o pecado e que morre? Daí ele traz a solução em Romanos 8:23, dizendo: nós que temos as primícias do Espírito Santo, nós gememos aqui no nosso interior, esperando a adoção de filhos, isto é, a redenção dos nossos corpos. Eu quero dizer para você que nós ainda lutando contra o pecado, vamos ter a presença do pecado. Então nós vencemos a culpa do pecado quando aceitamos Jesus. Nós vencemos o poder do pecado dia a dia, na dependência do Espírito Santo. Mas a presença do pecado vai ser destruída totalmente quando o Senhor tocar a trombeta, nos levar para as nuvens, glorificar a sua igreja, ressuscitar os mortos e fazer de todos nós um corpo glorificado, nos dar um corpo glorificado, onde o pecado já não habitará em nós. A obra da cruz vai ser completa. O que ele conquistou vai ser completo, porque ele vai destruir o pecado do passado, o pecado do presente e o pecado do futuro. Com a enfermidade é a mesma coisa. Com a enfermidade, queridos, enfermidades e doença, quando você entende a obra da cruz, a doença, a enfermidade não tem mais direito. Perdeu a legalidade, perdeu a força. O crente pode se posicionar contra as doenças, contra as dores, contra as enfermidades. O cristão pode se posicionar. E assim como tem uma batalha para sair do poder do pecado, tem uma batalha também para vencer o poder da doença, da enfermidade. E é uma batalha que nós temos que fazer também na dependência do Espírito Santo, também no poder do Espírito Santo, também no poder do Evangelho, também crendo na obra da expiação, onde Jesus levou as enfermidades, se fez enfermo. Quando diz a palavra, lá em Isaías 53:10, que diz assim: o Pai agradou em moê-lo, fazendo ele enfermar. Ele se tornou todo enfermo. Ele se tornou doença. Ele se tornou enfermidade. Ele se tornou, na verdade, deformidade, porque os 4 açoites mais a cruz deformaram ele, para que nós pudéssemos ser curados de toda sorte de dores, de flagelos, de sofrimentos, de enfermidades. Mas nós temos que lutar contra a enfermidade. Nós temos que lutar contra as doenças, temos que lutar contra as dores. Nós temos uma luta, é isso que nós temos feito. E nós temos agora, buscado ensinar a igreja, que é o tempo da igreja aprender.
as armas espirituais que você tem no nome de Jesus. Que quando você fala em nome de Jesus, você está falando assim: em nome daquele que venceu a enfermidade. Enfermidade saia. Doença saia. Quando você falar em nome de Jesus, você vai estar vendo a obra da expiação, a vitória completa de Cristo. Quando você falar o nome de Yeshua, você vai ver o sozo, a obra completa da salvação. E quando você falar em nome de Jesus, você vai ter autoridade, convicção, para fazer o seu papel na luta contra a enfermidade, as dores, as deformidades no nome de Jesus. Amém, igreja? Mas a palavra também fala que esse corpo corruptível, né, Jefferson, você me pregou sobre isso, 1 Coríntios 15, 54, esse corpo corruptível vai ter que ainda ser revestido de incorruptibilidade. Esse corpo mortal vai ter que ser revestido de mortalidade, quando a morte vai ser tragada. Então esse corpo é corruptível. O que é isso? Esse corpo já nasce estragando. Ele já nasce ficando, às vezes já nasce estragado. Não é verdade? Já nasce com a coluna torta, já nasce, né, já nasce estragado. É um corpo frágil, vaso de barro. 2 Coríntios 4,16 fala que quando passa o tempo, pior ainda. Porque fala assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa com o tempo, se desgaste. Com o tempo, esse corpo vai desgastando ainda mais. Mas o nosso homem interior, aleluia, se renova a cada dia. Cada dia você fica mais forte espiritualmente, mais vivo, mais cheio de Deus, com mais conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que essa carcaça velha esteja já pitando e já dando sinais que está estragando. Porque é assim mesmo. O irmão falou para mim assim: pastor, mas você orou pela minha coluna, ela foi curada. Passou 2 meses, voltou a coluna ficar doendo. Eu falei: irmão, esse corpo estraga, irmão. Esse corpo estraga. A gente vai orar, depois vai ter que orar para outra coisa. Vamos curar uma enfermidade, depois vai ter que curar outra. Esse corpo está estragando. E ele vai estragar totalmente, porque nós vamos morrer. O apóstolo Paulo falou: quem me livrará desse corpo mortal? Porque o pecado habita em mim, e o pecado me matou, me levou para a morte. Então quando que eu vou ser livre totalmente das enfermidades? Quando eu for glorificado. Então eu quero falar para você, né, pessoas vão adoecer, pessoas vão morrer. Mas assim como em 4 dias eu vi mais de 3.000 pessoas sendo curadas. Na verdade, eu acho que 80% do povo ali experimentou cura, ou mais. Eu creio que essa mesma realidade vai acontecer em todas as igrejas. Algumas pessoas ainda ficaram sem cura, não sabemos, Deus é soberano. Mas nós temos que lutar contra a enfermidade. Amém, queridos? Por enquanto, estamos entendendo? Estou me fazendo entendido? Amém? Glória a Deus. Eu quero falar que isso é tão verdade, que Jesus ele mandou lutar, ele mandou os discípulos pregar o evangelho do reino, mandou. Mateus 10 mandou eles pregar o evangelho do reino, e ele falou para eles: vocês vão pregar o evangelho do reino, curando os enfermos, expulsando os demônios, e dizendo: é chegado a vós o reino dos céus. E eles foram e fizeram isso. Em Lucas 10 ele manda mais 70, ele dá poder para mais 70, falou: vocês vão sair pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, expulsando os demônios. E eles assim o fizeram. E nós vemos que o ministério todo dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, Paulo na igreja, na ilha de Malta, quando curou o pai de Públio, diz a palavra que todos da ilha que estavam doentes vieram, todos foram curados, todos foram curados. Nós vemos que as mesmas realidades, quantas ressurreições aconteceram depois, e ainda não fala de detalhes, fala de grandes sinais e maravilhas, eram feitos pelas mãos dos apóstolos. E não era só os apóstolos, Ananias ali, um servo em Damasco, Filipe, que depois foi ungido diácono, mas já fluía no poder de curas e milagres. Estevão, nós vemos quantas pessoas que não eram apóstolos e que fluíram no poder sobrenatural que está registrado na palavra do Senhor. E o Senhor nos deu uma grande comissão. Por que eu estou falando isso? Porque nós às vezes designamos a cura para quem tem dom de cura. Fala assim: não, o pastor Kleber está curando os enfermos porque tem dom de cura. Então alguém está enfermo, procura o pastor Kleber.
Eu vou falar para você agora sobre a grande comissão. A grande comissão diz assim, Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Para quem que é para ir? Todos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Esses sinais seguirão os que creem. E daí no versículo 18 fala: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, sarados. É uma grande comissão falando de sinais, de libertação, de línguas, de expulsão de demônios, de libertações. Para todos os que creem. Ah, mas daí você vai mais. Isso aí deve ter sido só para os apóstolos. Então vamos voltar para a grande comissão em Mateus 28:18. Que diz assim: todo poder, disse Jesus, me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Inclui o Brasil, gente? Inclui Maringá? Discípulos de todas as nações. Fazendo o que com eles? Ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Por quê? Porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou fazer os meus milagres. Vocês vão ensinar a todas as nações a eles guardarem, a eles obedecerem, a eles cumprirem aquilo que eu mandei vocês fazerem. Jesus mandou eles pregar o sermão da montanha? Mandou. Mandou eles pregar uma vida nova nas parábolas que traziam uma vida santa, uma vida diferente. Mandou uma vida moral no modelo do céu? Sim. Mas Jesus mandou aqueles homens o tempo todo curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. De graça recebeste, de graça dai. Tem 30 textos da Bíblia onde fala curai os enfermos. Tem um versículo da Bíblia de Tiago, capítulo 5, versículo 14, que fala: a oração da fé, ungirá com azeite, a oração da fé vai levantar o doente. Então tem uma menção de oração e mais de 30 menções de mandamento de curar os enfermos. O que estou querendo dizer? Estou querendo dizer que Deus não mandou orar pelos enfermos. Sabe o problema nosso? Que a gente ora pelos enfermos. Deus falou assim: curem os enfermos. Curem os enfermos. Você vai orar, mas vai orar até o quê? Até curar. Deus não mandou orar, ou só consolar, ou só colocar óleo na cabeça. Deus mandou curar os enfermos. Uma realidade para a igreja. Tem os dons de curar na lista lá dos dons do Espírito. São dons de curar. Então tem manifestações de curas específicas, porque está no plural, dons de curar. Então, por exemplo, Filipe tinha um dom de levantar coxos, mancos e paralíticos. Amém, gente? Lá em Atos 8. Quem tem um dom de curar específico na área de uma cura, aquela cura vai fluir com mais facilidade, porque ele tem o dom de curar naquela área. O Randy Clark, por exemplo, todo mundo que tem pino, parafuso, as pessoas, elas, mesmo que estiver com um pino lá de 30 centímetros, 40 centímetros, que a pessoa não tem movimento, os pinos desaparecem e as pessoas começam a ter os movimentos de volta. Porque ele tem um dom de curar na área de acidente, onde tem pinos, onde tem parafusos no corpo, com chapa metálica, de platina, de qualquer coisa parecida. Mas quem não tem um dom de curar específico, ele vai também curar. Ele vai também curar. Porque todos nós fomos chamados para impormos as mãos e curarmos os enfermos. Quando fala de pregar o evangelho do reino, está falando de pregar as boas novas, de pregar a salvação, de pregar o Jesus da Bíblia, que amou, que se entregou por nós. Mas está falando na demonstração de um Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas. Um Deus que testemunha a sua presença com demonstrações de poder. Então, quando fala do evangelho do reino, está falando de proclamação de mensagem e demonstração de poder. As duas
verdades. E a gente precisa entender que as duas coisas são bíblicas que devem ser feitas. Quando trouxeram um paralítico por 4 homens, e Jesus falou: filho, perdoados são os teus pecados. Aí o pessoal falou assim: está blasfemando, quem perdoa pecado? Jesus falou assim lá em Marcos 2, versículo 9 a 11. Qual que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados ou levanta-te e anda? Sabe o que ele quis dizer? Que tanto perdoar pecados como curar os enfermos tem a mesma facilidade, ou a mesma obra, ou está no mesmo nível. Aceitar Jesus, levantar a mão e ter os pecados perdoados é tão fácil como curar os enfermos. Que ele falou: qual que é mais fácil? Os dois são iguais para mim. Os dois estão já acessível, disponível pela obra que eu fiz na cruz do Calvário. E eu revelei isso curando todos os enfermos. Nenhum enfermo que veio até Jesus voltou doente. Nenhum enfermo que pediu cura para Jesus saiu doente. Então nós temos que entrar nesse nível de fé, onde nós vamos exercitar a nossa fé, tomando posse daquilo que é nosso, no nome de Jesus. Para nós encerrarmos, queridos, eu quero falar para você que Jesus tinha 3 ofícios, o tríplice ofício de Jesus. Ele, quando trouxeram os magos lá em Mateus 2:11, os reis do Oriente, trouxeram ouro, incenso e mirra como presente. Ouro fala do DNA e da função ministerial de Jesus de rei. Incenso fala da unção e do ministério dele de sacerdote. E a mirra fala da unção e do ministério dele de profeta. Ouro, incenso e mirra. Jesus, ele tanto como sacerdote, lá no Salmo 110, versículo 4, fala que ele foi levantado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus 7 todo fala sobre isso. Jesus como sacerdote. Hebreus 7:25 fala que ele, como sacerdote, está à direita de Deus e vive para interceder por nós. Aleluia! Vive para interceder por nós. Até uma coisa que eu achei muito forte, que fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Depois, Romanos 8:33 vai falar que Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. Nós temos 2 intercessores. Ó quem? Jesus e o Espírito Santo. E no meio desses 2 versículos tem um versículo que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Com os intercessores desses, gente, você acha que você não vai ter uma vida vencedora? Tendo o Espírito Santo vivendo, intercedendo por você, tendo Jesus vivendo, intercedendo por você, você vai viver uma vida vencedora. É só você der as costas para Deus que você vai viver uma vida de derrota. Porque você tem 2 intercessores em excelência, intercedendo dia e noite por você. Queridos, e nós vemos também Jesus como um profeta. Deuteronômio 18 diz a Moisés: Deus suscitará um profeta como eu, mas vai ser maior do que eu, porque quem não ouvir esse profeta vai morrer. E eles esperaram esse profeta, Jesus. 2 Samuel 7, de 11 a 13, vai falar que da linhagem de Davi, Deus falou com Davi: Davi, o teu descendente, eu vou levantar um que vai ser rei, e o seu reinado será eterno. Um filho de Davi que ia reinar eternamente. Então Jesus, ele é rei, sacerdote, profeta. A palavra do Senhor fala, Apocalipse 5:10, que Deus nos comprou e nos constituiu para Deus, reis, rainhas, sacerdotes, sacerdotisa, para nós reinarmos com Ele sobre toda a terra. Atos 2:17-18 fala que o Espírito Santo desceu para que os filhos e as filhas fossem pessoas proféticas. Nós temos o DNA profético, nós temos o DNA de rei, nós temos o DNA de sacerdotes, igual a Jesus. Eu quero já encerrar falando rapidamente sobre isso agora. Em primeiro lugar, o que o sacerdote faz, queridos? O sacerdote, ele intercede. Ele representa o povo diante de Deus. Ele representa o povo ali na intercessão, na súplica.
Esse é o papel. Ele tinha que entrar no santo do santo, intercedendo. E quando ele intercedia, a oração dele era favorável, Deus vinha e perdoava todo o povo. O sacerdote também tinha uma função, depois de Davi, de ser adoradores, como os nossos adoradores. Adoradores. O sacerdote tinha que conhecer toda a lei. Ele vivia para o serviço sagrado, tinha que conhecer a lei. Então nós somos sacerdotes, amém? Nós oramos, nós intercedemos, nós adoramos. E nós conhecemos a palavra. Nós somos profetas. O profeta tem o quê? Intimidade. O profeta entra no véu que foi rasgado. O profeta é aquele que diz lá em 1 Reis 17:1: tão certo como vive o Senhor, cuja face eu estou. O profeta está face a face com o Senhor, porque o véu foi rasgado. A unção profética te leva a uma vida de intimidade. A unção profética te leva a viver os dons de Deus, o sobrenatural de Deus. A unção profética te leva a depender do Espírito Santo de Deus. A unção profética te leva a viver uma vida onde você vai ser batizado inúmeras vezes, porque batismo é mergulhar repetidas vezes no Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo quer te encher. Muitas vezes Ele quer te dar experiências e te envolver. Não é só um batismo, é um batizar repetidas vezes por essa unção profética. O profeta é aquele que representa Deus diante dos homens. Ele sabe o que Deus está falando. Ele fala o que Deus está falando. Ele faz o que Deus está fazendo, porque ele está ouvindo Deus. Agora, para nós encerrarmos, nós temos a unção de rei. Sabe o que o rei faz? O rei guarda o território dele. O rei tem um reino. O rei protege o reino. E no reino de Deus, o reino tem que ser ainda não só protegido, mas tem que ser avançado, conquistado mais ainda. O rei tem estratégia. O rei faz batalhas espirituais. O rei conhece as suas leis do reino. E nas suas leis do reino, o rei, ele ordena. Presta atenção aqui, querido, olha para mim. O rei ordena. O rei decreta. Tudo que está fora da vontade, dos princípios do reino, o rei manda e o exército obedece. O rei libera a palavra e as coisas acontecem. Jesus, como a pastora Eliane falou, é o rei dos reis. O que eu quero falar para você? Na cruz, Jesus venceu o mal. Na cruz, Jesus venceu a enfermidade. Na cruz, Jesus venceu o poder do pecado. Na cruz, Jesus venceu o poder da tristeza, da rejeição. Na cruz ele venceu todas essas coisas. E Jesus, ele nos ensina a mandar embora aquilo que está ilegal no seu reino. A mandar embora aquilo que está fora da vontade dele no seu reino. A usar palavras de comando. Jesus não falou: Pai, cura aqui o enfermo. Não, febre, saia. Ouvidos, abram. Tempestade, cesse. Figueira, seque. Mudo, fale. O rei, quando entende a vontade do rei, do reino, entende os princípios do reino, e ele vê que alguma coisa está fora, algum invasor entrou no reino, algum invasor entrou ilegal, o rei não vai ficar implorando para o invasor sair. Ele vai mandar o invasor embora. O problema nosso é que nós, muitas vezes, na hora de nós orarmos com os enfermos, nós oramos com Deus. Nós curamos os enfermos, nós falamos com Deus. Meus irmãos, quando nós ministramos pessoas, e nós estamos ministrando cura para pessoas, nós ordenamos as enfermidades. Sabe quando que eu vou pedir para Deus no meu papel sacerdotal? No meu quarto secreto. Porque o sacerdote, ele ia para o lugar escuro, lá para o santo do santo, onde não tinha luz, para pedir as misericórdias, para clamar, para chorar. E ali ele buscava, ali ele clamava, ali ele intercedia. Mas quando ele estava ministrando, ele tinha que tomar a função agora real. E diante de ministrar pessoas, ele tinha que ordenar. Ele tinha que ordenar tudo que está fora do reino, tudo que está fora da vontade de Deus, tudo que está fora do projeto de Deus. Ele tem que mandar embora no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus, a obra da cruz já te dá legalidade para que aquilo aconteça. Porque a tua
ordem está em consoante à vontade de Deus. A tua palavra está de acordo com a vontade de Deus. E por isso Deus respalda. Você não vai ser uma pessoa prepotente. Você vai usar a tua autoridade real. Os enfermos não são curados porque na hora da gente, sabe, a gente precisa do Espírito Santo, da unção profética, para saber que hora que eu vou ser sacerdote, que hora que eu vou ser adorador, que hora que eu vou ser rei. Está dando para entender, gente? Mas Jesus nem uma vez ele falou assim: Pai, eu estou orando a Ti, mas eu estou falando isso só para Ele saber que o Senhor me responde. E Ele gritou: Lázaro, sai para fora. Nenhuma vez Ele pediu para o Pai para curar nenhum enfermo. Nenhuma vez Ele mandou os discípulos pedir para o Pai para curar os enfermos. Ele mandou: cure, impõe as mãos, curem. Pedro chegou: não tenho prata, não tenho ouro. O que eu tenho, por causa da obra da cruz, eu tenho o nome de Jesus. Eu tenho a certeza agora do que Ele fez na cruz. E nessa convicção que eu tenho daquilo que Ele fez na cruz, você não pode ficar coxo, você não pode ficar paralítico, você não pode ficar surdo, você não pode ficar cego. Eu te ordeno: levanta, toma o teu leito e anda. E o paralítico levantou de nascença. Ele falou: o que eu tenho eu dou. E ele tinha a convicção da obra da cruz. Ele tinha a convicção do nome de Jesus, que carregava a obra da cruz. Amém? Vamos se colocar em pé, queridos. Em nome de Jesus, já passou o horário. O ministério de louvor já quer adorar.